Vamos lá, gente, agora, questão número 4. Pedro gastou um quarto do seu salário com despesas de casa. Do restante, gastou um terço com alimentação e sobraram 800 para outras despesas de lazer. Qual o salário de Pedro? Então, assim, como eu posso representar o salário de Pedro? Um quarto é despesa de casa, mais quanto eu tenho para somar o total? Eu tenho que, do que sobrou, se ele gastou um quarto, o que sobrou é quanto? 3 quartos, certo? Desses 3 quartos, ele gastou um terço com alimentação. Como eu sei um terço de alguma coisa? Eu multiplico um terço por isso. Então, eu multipliquei um terço por 3 quartos, certo? Reescrevendo, eu tenho o quê? Eu tenho que um quarto, repetir um quarto. 3 quartos vezes um terço. Multiplicação de fração, multiplico numerador por numerador, denominador por denominador. 3 vezes um é 3. 4 vezes 3 é 12, certo? Para facilitar, eu vou repetir de novo aqui, ó. Um quarto mais. Só que assim, 3 sobre 2, se eu dividir em cima e embaixo por 3, eu tenho quanto? 3 dividido por 3 é 1, 12 dividido por 3 é 4. Ou seja, eu, eu sei que o Pedro, com as despesas de casa e com alimentação, ele gasta um quarto em cada um, entendeu? Ou seja, isso aqui é igual a quanto? Soma de fração com a mesma base. E soma em cima, repito o denominador, 2 quartos. Ou seja, ele gastou 2 quartos do seu salário, com despesas de casa e alimentação. Sobrou quanto? Sobrou 800, a questão falou, certo? Então, assim, se ele gastou 2 quartos, o que sobrou é quanto? 2 quartos. Então, os 2 quartos restantes são igual a R$ 800, entendeu? Então, observe aqui, ó. Eu tenho um quadrado, um retângulo, dividido em 4 partes. Cada parte disso vale quanto? Vale um quarto, certo? A questão falou se eu pegar 2 quartos, a gente descobriu que o quê? 2 quartos é igual a 800. Então, 4 vai ser igual a quanto? Se eu somar isso mais isso, aqui também é quanto? Também é 800. Ou seja, o salário dele é igual a quê? 800 mais 800. Então, um zero aqui. É R$ 1.600, certo? Eu também poderia observar o quê? Se eu tenho aqui 2 quartos é 800, um quarto vai ser quanto? Vai ser 400. Se eu tenho um quartos, 4 barrinhas de um quarto, 4 vezes 400 também é 1.600, certo? Vamos seguir adiante. Questão número 5. O número 0,545454, dízima periódica, é um decimal exato, uma dízima periódica ou uma dízima com- periódica simples ou uma dízima periódica composta. Qual dos três ela é? Vamos pensar. O que que é um decimal exato? Vou colocar assim, é, questão número 5, né? Vou colocar assim, ó, D de decimal, parece um D isso, né? Então vou apagar. Vamos lá. D de decimal, certo? Exato. O que que é um decimal exato? É quando termina. Exemplo, 0,5, ó. Só vai até o 5, depois não continua. Outro exemplo, 0,35, certo? Tudo isso é o quê? Decimal exato. O que que é uma dízima periódica? Dízima periódica
Uma dízima periódica é o quê? É um número que depois da vírgula ele se repete infinitamente. Só que ele se repete de maneira infinita, pois tem um período, tem um número que se repete. Então, exemplo, 0,333 e assim por diante, é uma dízima periódica. Porque, diferente do decimal exato, esse decimal é infinito, não tem fim, certo? Só qual o porém? O porém é que eu tenho aqui um período, que é um número que se repete. Qual aqui é o período? É o 3. Na questão, qual é o número que se repete? É o 54. Então lá o período é 54. Nesse exemplo que eu dei, o período é 3, certo? Só que assim, 0,333 ele é o quê? Ele é uma dízima periódica simples. Por que é simples? Porque assim, uma dízima periódica ela é simples ou é composta. Mas quando vai ser composta? Como eu falei para você, depois da vírgula, o número que se repete é o quê? É o período. Se depois da vírgula eu tiver um número 4, exemplo, 2, 2, 2. Perceba que o número que está se repetindo, que é o período, é o 2. O que esse 4 faz aqui? Esse 4 a gente chama o quê? Intruso, né? Ou, nome técnico, antiperíodo, certo? Quando a dízima tem um antiperíodo ou intruso, ela é composta, certo? Aí perceba, esse intruso só é válido para ser considerado composta quando ele está depois da vírgula, entendeu? Se eu tiver, por exemplo, pensar aqui, por exemplo, 3,444. Isso aqui é uma dízima composta? Não, não é. Por quê? Porque esse 3, apesar de não ser o período que é que se repete, ele não está depois da vírgula, está antes, do lado esquerdo. Então, não se classifica em dízima composta. Só seria se ele estivesse depois da vírgula, certo? No caso da questão 5, eu tenho o quê? Eu tenho um período, que é 54, que fica se repetindo, e eu não tenho intruso. Então, essa questão é o quê? É um decimal simples, certo? É uma dízima periódica simples. Beleza? Questão número 6, certo? Uma pizza foi dividida igualmente em 8 amigos. Qual é a fração que cada amigo recebeu? Vamos ver aqui se eu consigo fazer um círculo. Só um minuto. Pronto. Acho que não deu certo. Assim, assim tá bom. Tenho, colocamos para cá, uma pizza, certo? Uma pizza foi dividida em 8 pedaços. Vamos ver. Perfeito. Eu tenho o quê? Eu tenho uma pizza que tem 8 pedaços. Então, cada pedaço representa o quê? Representa. Cada pedaço representa um oitavo. Mais um oitavo, mais um oitavo, mais um oitavo. Por quê? Se eu somar um oitavo, mais 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 um oitavo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais um.
oitavo mais um oitavo, eu vou ter o quê? Soma de fração com a mesma base. Eu vou repetir embaixo que é 8. Em cima vou ter um mais um 8 vezes, que vai dar 8. 8 sobre 8 é um. Ou seja, um é o quê? É o inteiro. Então, assim, como tem 8 pedaços, cada fração que cada amigo recebeu representa um oitavo. Beleza? Vamos agora para a questão número 7. Questão número 7, certo? Aqui é só uma questão de soma e subtração de decimais, né? Como eu vou fazer isso? Aquelas coisas que a gente sabe há muito tempo, usando o algoritmo da soma e subtração. Eu tenho que Marina, o saldo dela é de 920, certo? Durante o mês, ela fez dois pagamentos, menos 460. E depois, menos 285. Depois ela recebeu 300. Qual foi o saldo final dela? Assim, como eu estou subtraindo aqui, como ela fez o pagamento, ela perdeu. Então, é uma subtração. Como é uma subtração, é ideal que eu faça cada subtração individualmente. Então, eu vou fazer uma por vez. Zero tira zero é zero. O 2 é menor que o 6. Então, eu corto aqui o 9 e pego emprestado. Passa a valer 8. E o 2, 12. 12 tira 6, 6. 4 tira 8, 4. O outro pagamento que ela fez foi de quanto? 285, certo? O zero é menor que o 5, o 6 é menor que o 8, então vou pegar para quem? O 4 aqui. O 4 passa a valer 3. O 16 vai valer 15, certo? Só que eu vou pegar emprestado dele e vai valer 14. E o zero vai valer 10. Ficou aqui bolado. 10 tira 5 é 5, certo? Aqui 16, eu falei errado, né? Era 16, como eu tirei um, posso valer 15. 15 tira 8, eu tenho que sobra 7, certo? 3 tira 2, um. Então sobrou 175, certo? Aí no final ela depositou R$ 300. Então eu tenho 300 mais 175, que vai dar o quê? Zero mais 5, 5. 7 mais zero, 7. 3 mais um, 4. 475. Ou seja, 475 foi o saldo final de Marina. Só somar e subtrair. Beleza? Vamos para o próximo. Questão número 8. A questão 8 eu tenho novamente para saber qual é o maior e qual é o menor número, tá? Fazer em ordem crescente. Uma forma de fazer isso foi como eu fiz a questão lá de Lucas, João e Igor, né? Eu vou dividir cada um e ver qual decimal é maior, certo? Então aqui eu poderia apenas fazer o quê? Dividir 5 por 8, 2 por 5, 3 por 4, 5 por 10 e ver qual é o maior decimal. Já me traria a resposta, certo? Só que outra forma de fazer, que eu não fiz da outra vez, é o quê? Como aqui todos são frações, uma coisa que eu posso fazer é multiplicar cada fração em cima e embaixo para que a base seja igual. Se a base dela for igual, o denominador, eu vou saber qual é maior e qual é menor. Exemplo aqui, 5 oitavos, 2 quintos, 3 quartos e 7/10. Qual é o primeiro múltiplo comum de 8, 5, 4 e 10? É assim, de cabeça eu consigo pensar que para ser múltiplo de 10 tem que ser o quê? 10, 20, 30, 40, 50, terminar em zero.
Desses múltiplos de 10, qual é o múltiplo de 8? 8, 16, 24, 32, 40. Então, o primeiro é 40. O 40 é múltiplo de 10 de 8. E também é múltiplo de 5, certo? Porque 5 vezes 8 é 40 e 4 vezes 10 é 40. Então, assim, o número que eu quero transformar aqui para ficar no denominador é 40. Se eu não souber pensar qual é o múltiplo, qual é o MMC de 8, 5, 4 e 10, o que que eu posso fazer? Eu posso calcular o MMC fatorando, certo? Colocaria aqui todos e fatoraria por números primos. Por 2, certo? Aquela coisa que a gente viu na unidade passada, certo? Mas nesse caso, como são números aqui básicos, assim, simples, a gente consegue observar que é 40. Para 8 virar 40, eu tenho que multiplicar por... A primeira fração aqui eu tenho que multiplicar por 5, porque 5 vezes 8 é 40, é o que eu quero. Se eu multiplicar em cima, se eu multiplicar embaixo, tenho que multiplicar em cima. Segunda fração é 5. Para virar 40, eu tenho que multiplicar por 8. Se eu multiplico embaixo, eu tenho que multiplicar em cima. A terceira fração é 3 quartos. Para 4 virar 40, eu tenho que multiplicar por 10. Se multiplicar embaixo, eu tenho que multiplicar em cima. Para a última fração, 7 décimos virar 40 embaixo, tem que multiplicar 10 por 4. Se multiplicar embaixo, tem que multiplicar em cima. Certo? Agora aqui vamos reescrever as frações. Ó. Eu vou ter o quê? Que a primeira vai ser 5 vezes 5, 25. 5 vezes 8, 40. A segunda, 8 vezes 2, 16. 8 vezes 5, 40. A terceira, 3 vezes 10, 30. 3 vezes 4, 40. E a última, 7 vezes 4, 28. 7, 4 vezes 10, 40. Ou seja, eu tenho quatro frações com denominador 40. Qual vai ser a maior? A que tiver maior denominador é maior. A que tiver o menor, quer dizer, desculpe. A que tiver o maior numerador vai ser a maior. Ou seja, o número que for maior em cima vai ser o maior número total. Por quê? Porque as bases, os denominadores são iguais. Então, o maior numerador é a maior fração. Por que isso? Porque perceba, quanto maior o número, aqui no caso, que é o 30, mais perto ele vai estar o quê? De 40. Se eu tivesse 40 sobre 40, eu teria 1. A partir de 41 sobre 40, já teria um número maior do que 1. E quanto menor eu tenho, mais eu me aproximo de quê? De zero. O 25 é o que está mais próximo de zero. Se eu tivesse zero sobre 40, eu teria zero, certo? Então, assim, vamos colocar aqui qual é o maior. O maior vai ser qual? Colocar em ordem crescente, né? Vou escrever em ordem crescente. Começar do menor para o maior. O menor é qual? 25 sobre 40. Depois, qual é o maior? Desculpa. O menor não é 25, o menor é 16, né? O menor é o 16 sobre 40, porque o 16 é o menor numerador. O próximo é qual? 25 sobre 40. Depois, 28 sobre 40. Perceba que está crescendo, né? Em cima. E por último, o maior, 30 sobre 40. Certo? Beleza? Questão agora, questão número 9. Eu tenho um balão, está flutuando 620 metros acima do nível do mar. Tá bom? Então vamos aqui. Digamos que aqui é o mar, certo? Aí eu tenho que a 620 metros eu tenho um balão, né? Certo? Então daqui do mar até o balão
São 620 metros, certo? E eu tenho que tem um mergulhador que está mergulhando aqui, profundidade. Ele está a menos 120 metros. Aí o que vai acontecer? Ele quer saber a distância de um para outro. Então, o que vai acontecer? Eu tenho que daqui, eu tenho que daqui até aqui é quanto? 620. E daqui até aqui é quanto? 120. Então, tem que fazer o quê? Tenho que somar esses dois valores, certo? Então, eu vou ter o quê? 620 mais 120. Então, um detalhe muito importante para vocês. Apesar do 620 ser um número negativo, aqui eu estou medindo o tamanho, entendeu? Então, o mergulhador está a 120 metros da nível do mar, menos 120 metros. Só que se for medir em distância, em metros, ele está qual? A 120 metros de distância. E se eu for contar a distância dele para o balão, é uma distância o quê? Positiva, entendeu? Então, é como se eu somasse. Então, seria 620 mais 120, que dá 740 metros de distância um do outro. Percebe? Ou seja, apesar de estar aqui menos 120, como eu quero calcular a distância, eu vou somar, tá bom? Porque se eu subtrair, eu vou estar tirando a distância do balão para o mar, e é uma coisa errada, beleza? Agora, questão 10. É... Henrique, essa questão é a questão que a gente fez em sala, né? Henrique precisa de 1/2 de litro de leite, 3/4 de água, 1/3 de litro de óleo. No entanto, ele acidentalmente derramou 1/4 de leite e 1/6 de água. Quantos litros de cada litro Henrique ainda tem depois de derramar? Ó, de leite, ele tinha quanto antes? Ele tinha 1/2, certo? Aconteceu, ele perdeu, derramou 1/4. Subtração aqui, né, de fração. O outro é o quê? Ele tinha água, aí ele tinha 3/4 de água. Ele perdeu 1/6, certo? E o óleo, ele não derramou óleo, então o óleo se manteve, que é 1/3 de litro, né? Quando eu tenho a subtração aqui de fração, o que eu tenho que fazer? Como aqui as bases são diferentes, eu tenho que tentar igualar as bases. Na primeira fração, eu percebi o quê? Que o 4 é múltiplo de 2. Então, se eu multiplicar apenas na primeira fração, eu já consigo igualar os denominadores. Se eu multiplicar a primeira fração por 2 em cima e embaixo, eu vou ter o quê? Isso vai me dar o quê? Vai me dar 2 vezes um, 2, 2 vezes 2, 4, certo? A segunda fração eu posso repetir, porque ela é quê? Ela é 1/4. Aí eu tenho o quê? Uma fração com a mesma base. O que eu faço? Repito o denominador e subtraio os numeradores. 2 menos um é 1. Então, tenho que restou 1/4 de leite para Henrique, né? Certo? Água. Ele tinha 3/4 e sobrou 1/6. Novamente, vou fazer o quê? Eu vou tentar igualar os denominadores. Só que eu percebo que o maior número é qual? O denominador. É o 6. Só que o 4, eu não consigo multiplicar 4 para virar 6. Então, eu tenho que multiplicar ambas as frações. Aí eu vou pensar na tabuada de 4 e na tabuada de 6. Eu vou tentar imaginar qual? O primeiro múltiplo que aparece tanto na tabuada de 4 quanto na tabuada de 6. Tá bom? Eu tenho que
Que se eu pensar 4, 8, 12, 16 e a de 6, 12. Então, assim, eu percebo rapidamente que é 12. Então, eu quero transformar essas frações para que elas fiquem com 12 embaixo. Quanto eu multiplico 4 para ficar 12? Por 3. Em cima e embaixo. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes 4 é 12. Para 6 virar 12, eu vou multiplicar em cima e embaixo por 2. 2 vezes 1, 2. 6 vezes 2, 12. Repito o sinal. 9 menos 9 sobre 12 menos 2 sobre 12. O que é que eu faço? Como a base é igual, é semelhante, é o mesmo número, eu repito a base, que é o denominador, subtraio os numeradores. 9 menos 2, 7. Então, tem o que que sobrou? Um quarto de litro de leite, um quarto de um litro de leite, um quarto de água, 7/12 de litro de água e um terço de 1 litro de óleo. Beleza? Que é o que a questão teria, né? Quanto que sobrou de cada litro. Bom, questão número 11. Em um torneio, um jogador participou de várias partidas. Para cada situação, a pontuação é diferente. Vitória, 6,3 pontos. Derrota, menos 4,1 pontos. Empate, 0,9 pontos. Se ele venceu 3 partidas, empatou 4, perdeu 4, empatou 2, qual a pontuação dele? Então vamos lá. Vitória. Vitória, ele teve 3 vitórias, né? 3. Só que ele venceu 3, cada vitória é 6,3 pontos. Então, vou multiplicar 3 por 6,3. Vai dar o quê? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 6, 18. Quando eu tenho a multiplicação de decimais, o que eu faço? Vou contar o quê? Quantos decimais tem, quantos números depois da vírgula existem nos dois números que eu multipliquei? O 3 não tem nenhum número depois da vírgula. O 6,3 eu tenho só um. Então, fazer o quê? Vou chegar aqui, vou contar uma casa decimal e vou colocar a vírgula. Então, eu vou ter 18,9, certo? 6,3 vezes 3. Ou seja, ele ganhou 18,9 pontos com as vitórias. Com as derrotas, cada derrota ele perde 4,1 ponto. Então, se ele perdeu duas, eu tenho o quê? Ele perdeu quatro, né? Se ele perdeu 4 partidas, eu tenho o quê? 4,1 vezes 4. 4 vezes 4 é 4. 4 vezes 4. Desculpe. 4 vezes 1 é 4. 4 vezes 4 é 16. Só tem um número aqui depois da vírgula que é 1, então vou colocar só uma casa decimal. Então ele perdeu 16,4 pontos. E nos empates, cada empate era 0,9. Como ele empatou duas vezes, eu tenho 2 vezes 9, 18, coloco 0, sobe 1. 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Tem um número depois da vírgula que é o 9, então vou colocar uma casa decimal, tá? Vou fazer o que agora? Vou somar e subtrair. Se ele tirou 0,8 nas vitórias, 18, se ele tirou 18,9 nas vitórias e perdeu 16,4 nas derrotas, vai sobrar quanto? Vai sobrar 9 tira 4, 5, 8 tira 6, 2, 1 tira 1, 0. Vírgula embaixo de vírgula, porque aqui é soma e subtração. Ou seja, sobraram 2,5 pontos depois das derrotas. Mais os empates, eu tenho mais 1,8. 5 mais 8, eu tenho 13. Sobe 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 1, 4. Vírgula embaixo de vírgula. Então, ele terminou o torneio com
4,3 pontos, certo? Para finalizar eu tenho a 12, tá? Beleza? A 12 é aquela que eu te falei, né? Questão número um, eu tenho, letra A, quer dizer, né? Letra A eu tenho duas frações com a mesma base. Então eu faço o quê? Eu vou repetir o denominador e vou somar os numeradores. Menos 12 mais 5. Perceba assim, apesar de um negativo estar do lado esquerdo, isso ainda é o quê? Uma subtração, que a gente pode dizer uma subtração. Como eu vou pensar quando eu tenho um negativo somando ou subtraindo? Eu vou pensar em o quê? Em dívida e em saldo. Se eu devo 12 e pago R$ 5, a minha dívida vai sair de 12 para ir para menos 8, certo? Então A é menos 8 sobre 5. Na segunda, eu tenho o quê? Eu tenho denominadores diferentes. Só que eu percebo o quê? Que o denominador 4 ele é múltiplo de 2. Então, eu só preciso transformar a primeira fração. Se eu pegar 5 sobre 2 e multiplicar em cima e embaixo por 2, eu vou ter o quê? 5 vezes 2, 10. 5 vezes por 2, né? 5 vezes 2, 10. 2 vezes 2, 4. Como eu consegui ter 4 aqui embaixo já, eu só vou repetir a segunda fração, não preciso multiplicar ela. Aí eu faço o que agora? Repito o denominador, somo os numeradores. 10 mais 11, 21, certo? Ah, eu coloquei tudo C, né? Finge que essa aqui é C agora, a terceira. Nesse caso, o 5 não é múltiplo de 4, então eu vou ter que multiplicar as duas frações de cima e embaixo. 3 quintos e 8 quartos. O que eu vou pensar? Qual é o primeiro múltiplo comum de 5 e 4? É quanto? Como o 5 é primo, é o próprio 20. 5, 10, 15 e 20. O 4 é o quê? 4, 8, 12, 16, 20. Então, eu quero que embaixo eu tenha 20. Se eu multiplicar a primeira fração por 4 em cima e embaixo, eu vou ter o quê? 4 vezes 3, 12. 4 vezes 5, 20. Se eu multiplicar a segunda fração por 5 em cima e embaixo, eu vou ter o quê? 5 vezes 8. 5 vezes 8, 40, né? 5 vezes 8, eu tenho 40. 5 vezes 4, 20. Ou seja, eu tenho uma fração com o mesmo denominador. Somos numeradores, 12 mais 40. Eu tenho 52 sobre 20, certo? Essa fração aqui eu posso simplificar até, tá? Se vocês quiserem, a gente pode dividir ela por 2, em cima e baixo, que vai dar o quê? 26 sobre 10. E para terminar, vamos dividir que essa aqui, que eu coloquei D, que eu coloquei B é D, né? A mesma coisa. Eu tenho 3 e 8 que são denominadores diferentes, mas eu percebo o quê? Que 24 é o primeiro múltiplo comum de 3 e 8, tá? Se não souber o múltiplo comum menor, eu posso procurar na tabuada 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, ou eu posso fazer o MC, tá? Que a gente viu na unidade passada. Como eu sei que é 24, eu multiplico 3 por quanto para dar 24? Por 8. Então, se eu multiplicar 5 terços em cima e embaixo por 8, eu vou ter o quê? 8 vezes 5, 40. 8 vezes 3, 24. Se eu multiplicar 3 oitavos em cima e embaixo por 3, eu vou ter o quê? 3 vezes 3, 9. 3 vezes 8, 24. Eu vou ter duas frações com o mesmo denominador. Então, vai ser o quê? Repito embaixo 24, 40, tiro 9, que é igual a 40 tiro 9 é 31. 31 sobre 24. Certo? Beleza, gente? Bons estudos e até a próxima.
Bye bye.